Chega mais, nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Já vai clicando no botãozinho de hypar nosso vídeo. Do lado de inscreva-se vai ter a opção hypar, que assim você irá nos dar moral aí e também nos incentiva a trazer conteúdos para vocês com as principais reações dos rivais pelo Brasil, principalmente agora, gente, final de dezembro, começo de janeiro de 2026, mercado da bola vai ser bastante agitado no Mengão. Sobre movimentação no mercado, eu queria até aqui comentar o entorno do Vitão e o próprio Vitão, como o pessoal foi ponta firme o tempo inteiro e se quisesse ir até o final, isso ia dar muita confusão, hein? Eu acho que a negociação não ia acontecer de forma alguma, porque o Internacional abriu um leilão. Isso está mais do que claro, né? Então, a gente tem como provar tudo aqui que estamos falando, da parte do jogador, do staff, do entorno, do próprio Cruzeiro, que o staff do Vitão só procurou o Cruzeiro para acertar base salarial e tempo de contrato depois de uma autorização do Internacional. O Inter fez um acordo com o Cruzeiro, apalavrou aí 7 milhões de euros, mais o João Marcelo em definitivo, mais o Japa emprestado e por 80% os direitos econômicos. O Cruzeiro se acertou com a parte que é do atleta, 20%, acertou base salarial, tempo de contrato, Tite conversou por mais de uma vez, o Pedro Lourenço, o jogador deu a palavra. E aí o Inter, com o Flamengo voltando à carga, o Inter aceita uma nova proposta e aí virou leilão, né? Se o Cruzeiro subisse, o Inter ia aceitar também. E aí não sei se o Flamengo subiria mais, mas para contratar o Vitão, o Cruzeiro teria ali que aumentar os valores ou fazer algo aí para o Internacional, e a diretoria definiu. Até agradeceu aí ao staff do jogador, ao jogador, porque em todo momento não é, o pessoal hoje nas redes sociais, a turma confunde muito as coisas, né? O Vitão recusou o Flamengo? Não, ele não recusou o Flamengo, mas ele tinha dado a palavra ao Cruzeiro, antes de ter dado alguma palavra ou alguma negociação com o Flamengo, porque ele foi negociar com o Cruzeiro somente quando o Inter deu o ok. E aí a negociação foi caminhando desta forma, o Cruzeiro não quis entrar no leilão, não ia subir nenhuma oferta, porque o entendimento é que na circunstância que já estava a negociação, o Cruzeiro estava fazendo um esforço muito grande para um atleta que teria o contrato se encerrando no final do ano que vem. Então, por isso, o Cruzeiro comunica a desistência da negociação, vai partir aí para outro alvo. Tem também o clube trabalhado aí com uma certa cautela para que não faça nenhuma loucura neste mercado. O entendimento é que o Cruzeiro, todo mundo sabe, tem um time bem formado, com boas peças, precisa de reforços pontuais, isso é óbvio, e o Cruzeiro vai trabalhar aí dentro do que entende o departamento de futebol, sem entrar em qualquer tipo de leilão, sem fazer qualquer tipo de loucura, para que a diretoria possa buscar esses reforços no mercado. Tá falado, pessoal? Uma outra questão é essa do Vitão. Diante da entrada do Flamengo, não dá para disputar com o Flamengo no mercado. Não tem jeito, né? Se o Flamengo entrou numa negociação, aí o Cruzeiro vai acreditar na palavra que foi dada, nas conversas que o Vitão teve com pessoas do Cruzeiro, com o técnico, com o dono do Cruzeiro e etc e tal, e na palavra de quem está tocando o negócio. Só que tem uma questão. Quando o presidente do Internacional coloca um agente para tocar o negócio, esse agente só fecha com o Cruzeiro ou com o Flamengo com a autorização dele. Então, se houve algum tipo de promessa, se alguém do Inter deu a palavra que o negócio com o Cruzeiro ia prosperar e o negócio não prospera, então me parece de fato está rolando um leilão e o Cruzeiro não vai entrar. A proposta do Cruzeiro está posta, está na mesa do Inter, o Vitão achou interessante. No Cruzeiro o Vitão chega, farda e joga titular absoluto ao lado do Fabrício Bruno. No Flamengo aí é para compor, de fato, para compor elenco, né? Então, se há algum tipo, não é que deram a palavra e tal, é uma negociação, né? O Cruzeiro fez uma proposta, colocou dinheiro e mais 2 jogadores, e o Flamengo coloca dinheiro no negócio, depois o Inter vai, enfim, ter que se virar para repor essa saída do Vitão. O Cruzeiro ainda está na briga. E para fechar,
é uma sondagem que chegou do futebol italiano pelo lateral Kaique. Confirmei agora há pouco com uma pessoa do Cruzeiro. Realmente chegou a sondagem. Toda negociação tem prós e contras para todos os lados, para o jogador, para os clubes que pretendem levar o Vitão. E eu, honestamente, eu nem acho o Vitão assim toda essa Brastemp, para usar um bordão ali dos anos 90, início dos anos 2000, mas de toda maneira tá sendo pretendido por duas camisas pesadíssimas. E aí, Edu Panzi, por exemplo, o Vitão, acho que no Cruzeiro ele tem mais chances de ser titular num primeiro momento do que no Flamengo, até porque, vale lembrar, o Vidalba está lesionado, não volta no início de janeiro, não volta nesse mês de janeiro, então o Vitão chegando, ele já chega para ser titular para o início de temporada no Cruzeiro, o que não aconteceria, imagino, no Flamengo. Pesa a grana? Claro que sim. Flamengo hoje, né, tem um poderio financeiro, por mais que o Pedro Lourenço esteja ativo, a fim de investir, mas competir com o Flamengo nunca é fácil. Tendo colocado tudo isso na balança, fosse Edu Vitão Panzi, pra onde você iria, Edu? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, graças a Deus. Um abraço pra você, mas o problema é que o Edu Vitão Panzi não tem nenhuma oferta de salário, né? Nada. Eu não sei quanto eu ganharia por mês no Cruzeiro ou no Flamengo. Mas nesse momento, você acha que pesa mais um projeto de carreira ou um salário? Porque eu imagino que o salário talvez não seja tão distante, né? Cruzeiro e Flamengo têm condições de pagar salários muito próximos. O que vai pesar, óbvio, é a condição de investimento que o Flamengo tem, talvez maior que o Cruzeiro. Mas analisando projetos de carreira, é melhor hoje ser reserva do Flamengo ou um titular do Cruzeiro? É porque não tem garantia de titularidade, né? Quando o Gabigol foi contratado pelo Cruzeiro, ele viria para ser titular. E ele passou 2025 sentado no banco de reserva. Quando o Wallace foi contratado pelo Cruzeiro, ele veio para ser titular. E ele passou 2025 sentado no banco de reserva do Cruzeiro. Claro que tem responsabilidade do atleta, tem a característica de jogo do treinador. Ser titular ou reserva não é garantia. Então você tem que pesar muita coisa. O atleta, ele conversa com o staff, com família, pesa o salário, pesa projeto, pesa sim titularidade ou não, mas que não é uma garantia e o salário é. Pesa o tamanho do clube, pesa os objetivos dos clubes, as disputas, o que esses clubes vão jogar. E Cruzeiro e Flamengo têm disputas semelhantes, vão jogar Libertadores, vão jogar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os seus respectivos estaduais. O Flamengo tem uma Recopa a mais, uma Supercopa a mais para jogar. No caso do Flamengo, que também tem zagueiros selecionáveis, pode ser uma brecha também para o Vitão ter espaço e minutos. No caso do Cruzeiro, que também hoje tem zagueiro selecionável, pode ser mais uma brecha, mais um espaço para o Vitão jogar. Então tem muita coisa envolvida nisso tudo. Eu acho que o atleta, ele fica meio que de observador nessa história. Eu só não gosto da maneira com a qual o Internacional parece ter levado. Um possível acerto com o Cruzeiro, um aceno de ok, de repente some 2 dias e volta com uma proposta do Flamengo considerada melhor e o negócio avança com outra equipe. Mas no futebol isso acontece, em determinados casos imoral, a gente não sabe, não ouviu o lado do Inter ainda, o lado do Flamengo, o lado do Cruzeiro, muito mais sobre notícias dali e daqui, porque não tem posicionamento oficial. Fato é que eu acho sim o Vitão essa Brastemp, eu acho muito bom jogador. Não à toa, o Cruzeiro está atrás, o Inter gostaria de ficar, mas está precisando de dinheiro, e o Flamengo também está atrás. É uma grande contratação, seja para Flamengo ou Cruzeiro, seria muito bom se viesse para cá, era um ganho de elenco, mas fato é que isso precisa ser definido o quanto antes, para caso ele não venha, o Cruzeiro focar em outro atleta, já que o recado que passou é que está no mercado atrás de um zagueiro. Ô, Natilza, quero te ouvir também, vale um esforço. O Edu Panzi acha que é sim um jogador para chegar e fardar, para ser diferencial no elenco, né, do Cruzeiro, no time do Cruzeiro. Valeria um esforço financeiro, entrar numa competição com o Flamengo para trazer o Vitão, Natilza. Bom dia. Bom
Bom dia, viu, Thiago? Um abraço a você e a todos que nos acompanham, os meninos aí no estúdio também. Eu acho que você entrar numa disputa financeira com o Flamengo nunca é viável. Se nós estivéssemos falando de uma outra camisa do futebol brasileiro, de um negócio mais semelhante, o problema é que o Flamengo ele tem um teto que é muito maior do que das outras equipes. É um time de futebol brasileiro, de futebol sul-americano, com uma arrecadação de um time europeu, com muitas mais possibilidades. Então, acho que o perigo para o Cruzeiro é querer entrar numa disputa com um time que hoje tem um poderio financeiro maior que o dele. E aí, se o Inter vai esticando a corda, no final das contas, para o Cruzeiro pode ser um rombo muito maior do que para o Flamengo, que ainda tem a barganha ali da dívida. Eu acho que quem conseguir fazer a contratação do Vitão vai estar fazendo uma ótima contratação. Eu acho ele um grande zagueiro, acho um zagueiro de bom posicionamento dentro da área, acho um zagueiro muito firme nas suas disputas, é novo, né? Tem só 25 anos, ou seja, um zagueiro ainda com muito potencial, com muito valor de mercado. Não fez um ano melhor que o do Vidalba no ano passado, ou melhor, ainda em 2025, né? Nesta temporada que terminou, muito em função da bagunça que foi o ano inteiro do Internacional, mas eu acho que o Vitão é mais zagueiro, chegaria sim para ser titular. O Cruzeiro tem essa urgência pelo fato de que o Vidalba está lesionado e porque o Tite costuma utilizar jogadores de defesa mais altos. A questão da altura não foi um empecilho para o Vidalba e continua não sendo, mas existe a preferência do treinador e eu acho que é por isso também que o Tite pediu. Estava aqui pegando o banco de reservas do jogo contra o Corinthians, aqui no Mineirão, da semifinal. Jonathan Jesus pode ser envolvido em negociação, tem sido falado. Gabriel Barbosa, acredito que não fique. Eduardo já saiu. Léo Aragão saiu. João Marcelo pode ser envolvido em negociação, já há notícias disso. Japa, a mesma coisa, poderia ir para o Inter numa negociação com o Vitão. Bolassi já saiu. Marquinhos já saiu, Pansieri? Não, tá machucado. Tá né? machucado, então... mas tem time só de olho para ele recuperando tentar buscar. É muito provável que também não seja uma exigência do Tite para permanecer. Fagner. Até porque foi isso, ele é do Diniz na época, você lembra? Exatamente. E o próprio Fagner, apesar do Tite gostar muito, mas é um jogador que não é do Cruzeiro. Então tem muita gente que não foi tão acionada ou que em determinado momento foi importante, mas que não faz parte dessa espinha dorsal, que já saiu ou que pode sair do clube. Mas os titulares ali, aqueles 11, 12 jogadores, esses talvez sejam um sonho do Tite permanecer e contar com a maioria na temporada de 2026. Em relação ao Caio Jorge, Thiago, eu acho que o mercado europeu talvez esteja esperando o primeiro semestre. Eu acredito que na próxima janela, se o Caio Jorge mantiver a média e o nível de jogo, talvez o mercado europeu, os times mais fortes da Europa, eles continuam pegando fogo neste final de semana. A gente sabe que a negociação com o Vitão é bem complexa, por entender que com o Flamengo na parada dificulta para qualquer um. Mas o Cruzeiro tem uma chave, tem uma carta na manga para contratar o Vitão. E até por isso o jogador ainda não acertou com o Flamengo para a próxima temporada. E olha só, vale lembrar que, na informação divulgada pelo Samuel Venâncio, o Vitão conversou com o Tite, conversou com o Pedro Lourenço e deu preferência ao Cruzeiro. O Flamengo, nas últimas horas, conseguiu acertar com o Internacional os valores dessa negociação. Só que aí vai ficar nas mãos do próprio Vitão qual proposta ele vai aceitar. E tem outro problema, com o Flamengo já está tudo certo com o Internacional. Já o Cruzeiro tem um problemaço, que é o jogador que seria envolvido na troca. Até porque o João Marcelo ainda não foi colocado para acerte com o Inter. Eles ainda não entraram em acordo para que esta negociação seja concretizada. Ou seja, o Cruzeiro tem um problemaço, que é o caso do João Marcelo com o Internacional. Não depende somente do Cruzeiro para acertar esta contratação. E no caso do Vitão, ele tem que escolher entre dois: brigar por titularidade no Cruzeiro ou apenas ser aquele jogador para compor elenco no Flamengo. E aí, Vitão, qual você vai escolher? Porque aqui no Cruzeiro tem o Fabrício Bruno, que é titular absoluto, e a zaga da esquerda briga Vidalba, Jonathan Jesus e pode ser o próprio Vitão. Já no Flamengo, eles têm o Léo Pereira e o Léo Ortiz, que são zagueiros acima da média aqui no futebol brasileiro, e o Danilo,
que é muito importante também, fez a função de zagueiro durante esta temporada, e aí teria o Vitão também para compor elenco. E eu tenho certeza que isso vai pesar na escolha do jogador, porque são duas equipes que vão disputar a Copa Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e ele tem no Cruzeiro a possibilidade maior de ter minutagem. Se o Vitão for esperto, vai fechar com o Cruzeiro. O problema da Raposa é que não depende só deles, depende também do João Marcelo entrar em acordo com o Internacional. Vamos aguardar, esperar mais detalhes sobre esta situação. E olha só, também foi comentado... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Peço a vocês, se puderem nos ajudar, deixe aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link dos canais que a gente usou para deixar os créditos. Eu peço a vocês também, galera, aqui, não se esqueça de hypar o nosse vídeo. Do lado de inscreva-se tem a opção hypar, que assim você irá nos ajudar aí sempre a trazer conteúdos para vocês sobre o Mengão.